E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 5. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, um anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Emmanuel. Bom, o texto de hoje do nosso projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel, nós vamos falar sobre o capítulo 25 do livro Pão Nosso, nas estradas. Mas a nossa intenção é conversar sobre essa possibilidade de estrada, né? Porque tem muita coisa no Evangelho que fala de estrada, de caminho, de travessia, dos pés, vinde a mim, né? Então tem todo um chamado, tem toda uma caminhada. A encarnação nossa é botar o pé na estrada, né? Na verdade, mesmo sem falar da encarnação, o espírito está na estrada espiritual. O espírito chegou simples e ignorante e tem uma estrada longa até entrar em comunhão com o Pai, né? O caminho seria um caminho reto, seria um caminho, esse que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, é um caminho que conduz, né? Mas nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio faz a gente pegar estradas diferentes, mas a gente vai chegar nesse caminho, a gente vai chegar nesse rumo, a gente vai chegar ao final de tudo isso, porque um dia, né, o próprio Jesus já disse, nenhuma ovelha vai se perder. Então, em algum momento, a gente vai entrar em comunhão com o Pai. Sabe lá quando, depois de quantos milênios, depois de quantas encarnações. Mas compreender que nós somos peregrinos é fundamental para a nossa vida. Perceber que nós somos não somente um peregrino da encarnação, embora a encarnação seja uma peregrinação num período de provação, num período difícil, especialmente nesse planeta imperfeito, né? É um período de estrada difícil, de que a gente tem que provar se é bom motorista mesmo, se aprendeu a dirigir o carro, né? Nosso espírito é o motorista desse carro e nós temos que conduzir dentro de uma estrada difícil, cheia de dificuldades, de provações, etc. Aí a ideia hoje é levar esse texto nesse sentido, do sentido de estrada, do sentido de caminho, no sentido de que Jesus é esse caminho que indica o caminho da comunhão com o Pai,
que é o nosso destino. O destino de todos é a comunhão com o Pai. Agora, como a gente tem o livre-arbítrio, a gente vai, pelo livre-arbítrio, escolhendo estradas diferentes. Às vezes o caminho era reto, eu viro para a esquerda, porque eu senti desejo, porque eu fui atraído por alguma coisa. Ali na frente, em vez de seguir o caminho, eu viro por uma estradinha, por um atalho, por alguma coisa que eu acho que seja atalho. E depois eu tenho que voltar. O que o filho pródigo fez? O filho pródigo quis ir por caminhos próprios, acabou indo por estradas próprias, mas desviou do caminho. Ele teve que voltar, ele teve que fazer o caminho de volta para a casa do Pai, né? Então são muitas figuras. Jesus tem várias e várias falas. Vinde a mim. Quando Jesus chama vinde a mim, ele está chamando para quem? Ele está chamando para o guia. Ele está chamando para o modelo, porque ele quer ajudar todos a chegar à comunhão com o Pai, porque ele já chegou. Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. E o Pai não é uma pessoa, o Pai não é uma coisa, o Pai é uma grande energia criadora, o Pai é essa lei divina, o Pai é esse vento que sopra energia do bem, do amor, da fraternidade. João, o evangelista, diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor e Jesus está em comunhão com o Pai, Jesus está em comunhão com o amor. Por isso o evangelho de Jesus é de amor. Por isso várias e várias coisas são ensinadas no sentido de perdoar, de compreender, de servir, de ajudar. É o caminho. É o caminho, mas é um caminho difícil. E esse caminho tem porta, né? Porta larga, tem porta estreita. A gente quer passar pelas estradas das portas largas, porque todo mundo passa e é a estrada do desejo, é a estrada da imperfeição, do impulso, daquilo que eu já trago em mim, é a estrada das tentações que me vencem. Como elas me vencem, eu estou sempre buscando essas estradas. As estradas dos prazeres, as estradas do conforto, as estradas da preguiça, as estradas que não me levam a lugar nenhum. Jesus falava, andam para lá e para cá e não têm tempo de se alimentar. Olha que coisa curiosa. Quem está andando para lá e para cá? Quem está andando nessas estradas da vida, para lá e para cá, sem perceber que o caminho é vertical. E a gente fica andando nessas estradas, nesse chão, chumbados a esse chão, procurando estradas. Por isso que muitas vezes a gente se perde. A gente anda para lá e para cá, a vida inteira andando para lá e para cá, procurando religiões diferentes, procurando relacionamentos diferentes, procurando pessoas diferentes, quando na verdade o erro estava no caminho. Era a gente que estava procurando coisas diferentes, né? Tem muita coisa para a gente pensar nessa estrada, nesse caminho. Agora, quando a gente entende que nós, enquanto espíritos, somos um grande peregrino, somos peregrinos do tempo, e de um tempo que a gente não consegue avaliar o que é esse tempo. Não é o tempo desse planeta, é um tempo total. E um tempo total, um tempo absoluto, é um tempo do amor. É o tempo do coração, é o tempo da transformação. Então essa caminhada que a gente tem que fazer, esse caminho que a gente tem que percorrer, não é em quilômetros, não é em horas, é em amor, é em compreensão, é em transformação. Então transformar o meu coração, cheio de dificuldades, num coração mais puro, eu fiz a caminhada. E a gente não compreende a caminhada como esse processo de aproximação com o Pai, de aproximação com esse Deus de amor. Tem uma parábola que fala muito também disso, a parábola do semeador, né? Jesus é esse semeador, veio semear essa palavra. Que palavra? Essa palavra que é o caminho, é a palavra dele que é o caminho. Quando a gente não consegue seguir essa palavra e esse caminho, a gente desvirtua e vai
procurando nossas estradas, que não vão nos levar a lugar nenhum, ou quando levam ao arrependimento, à culpa, aquela situação do filho pródigo que caiu em si e viu que tinha que voltar para pegar de novo a estrada que conduz à casa do Pai. É isso que a gente tem que fazer. E nessa parábola do semeador, o semeador é Jesus, e a semente é a palavra. A palavra é o norte do caminho, porque como o caminho não é físico, como o caminho não é em quilômetros, não é em distância, não é em distância física, é em distância vibracional, é em distância de sentimento, aí a distância nossa é grande. Né? A gente fazer esse percurso da distância do sentimento é a distância do homem velho para o homem novo. Essa é a nossa caminhada. Caminhar saindo do homem velho e encontrar o homem novo. E quem vai dizer esse caminho? Jesus, que é o guia e que é o modelo. Mas o que ele fez para deixar esse roteiro? Ele não está aqui há 2000 anos. Onde é que está esse roteiro? Onde é que está esse mapa? Onde é que está esse Waze? O Evangelho. Essas são as palavras de Jesus. E esse roteiro não está nas igrejas, não está no centro propriamente, não está em qualquer denominação religiosa. Esse roteiro está na religiosidade, na transformação do coração, na transformação do sentimento, porque é um caminho interior. Agora, ninguém está falando contra as igrejas, porque a igreja é um reforço. A igreja às vezes ajuda a pessoa a acordar para o caminho. Se a igreja estiver falando dessas orientações de Jesus, a igreja é uma possibilidade, mas ela não é o caminho em si. Ela ajuda a encontrar o caminho. Todas as denominações, quando falam dos ensinamentos de Jesus, estão sendo úteis, estão ajudando pessoas a encontrar os seus caminhos, completamente úteis. O que não pode é a gente subverter a ordem. E muita gente, ou muita denominação, acha que eles são os deuses que as pessoas têm que encontrar. Então eu não tenho que encontrar, não é a casa religiosa. Eu tenho que usar a casa religiosa como instrumento de eu encontrar esse eu espiritual. É essa grande travessia. Nessa parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, né? Uma parte das sementes caíram fora do caminho. Olha só, será que Jesus ia semear só para quem estava no caminho? Ele semeou também para quem estava fora do caminho, para todos, indistintamente, para todos os corações. Por isso que sementes caíram fora do caminho, sementes caíram no caminho que tinha muito pedregulho, caíram no caminho que tinha muito espinheiro, que tinha solo duro, que tinha pouco solo, que o sol secou, caiu em todo tipo de lugar. Mas caiu também em solo fértil. O solo fértil não nasceu fértil. No caso do solo do espírito, do solo do coração, esse solo a gente vai adubando. Nós vamos fazer um texto a semana que vem desse adubo. Monturo, lixo. O que é esse lixo? Nossas imperfeições. Nossas imperfeições que servem de adubo, que viram uma compostagem. Nós somos essa compostagem. E as nossas imperfeições vão produzindo tudo isso. E esses sofrimentos, essas lágrimas. Um texto, Emmanuel compara essas lágrimas do homem com o chorume do lixo. São os lixos se transformando em adubo. O chorume é aquele líquido que vai escorrendo do lixo e o lixo vai se transformando em adubo. Olha que coisa linda. E nós somos, as nossas imperfeições são o nosso lixo. E a gente vai chorando, passando dificuldades, e aí a gente vai conseguindo transformar adubar esse nosso coração com os nossos lixos transformados em adubo, né? Então esse coração que Jesus saiu a semear tinha todo tipo, e ele indistintamente, sem julgar o terreno de ninguém, ele sabia que ia encontrar todo tipo de terreno. Semeou fora do caminho,
os pássaros vieram, quem estava fora do caminho nem percebeu, os pássaros vieram e comeram. E ele nem viu. Alguns que estavam no caminho, que tinham o coração cheio de pedra, a planta até quis nascer, mas era muita pedra e pouca terra, veio o sol e secou, porque não tinha raiz, não criou raiz. Veio influências, né? E secou, a planta secou. Essa palavra não vingou, esse caminho não se estabeleceu. Outras sementes caíram no espinheiro, num terreno de muito espinho, também até nasce. Mas depois a erva daninha, o espinheiro, abafa essa semente, não deixa essa semente nascer. O que abafa isso? Todas essas nossas imperfeições abafam a semente dessas palavras que eram para germinar em nós e não conseguem. E aí o nosso caminho fica difícil. A gente não consegue mais acertar o caminho. Então toda vez que a gente vai olhar no Evangelho, e em todo momento tem Jesus chamando, vinde a mim, né? Levanta-te, anda, vai e não peques mais. Olha, tudo é movimento, tudo é caminhada. Vai e não peques mais, quer dizer, siga seu caminho e não peques mais. Siga né? Com a orientação, siga seu caminho, quer dizer, siga o caminho e não peques mais o quê? Siga a estrada correta, porque você vai chegar. Né? Vinde a mim, quer dizer, você está perdido, não está se encontrando, porque você está andando cegamente nos escuros da vida. Vem que eu sou o caminho, me siga, que você vai chegar. Se você está perdido, me siga, porque eu trago a esperança. A esperança é luz, luz do cristão, clareia o caminho. Então tem muita figura dentro desse evangelho, que quando a gente lê esse evangelho literalmente, empobrece a leitura do evangelho. E a gente pensa que o evangelho é pequeno, mas é a gente que era pequeno na leitura do evangelho. Essas figuras são muito ricas. Jesus usou essas figuras de maneira muito bonita. Muito bonita. E nós temos esses caminhos, né? Quem tem ouvidos, no final, quando Jesus, no final da parábola do semeador, Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem achar que Jesus está falando que veio um semeador jogar sementinha por aí, tudo bem, está ouvindo assim. Mas quem perceber o que é essa semente, o que é esse caminho, né, que ouça o chamado, vinde a mim, que entre nesse caminho, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. E o texto começa exatamente, essa parábola do semeador, ela está no Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, ela está em 3 desses evangelhos sinóticos. E não dá para a gente seguir literalmente nenhum nem outro. A gente fez um comentário geral e o versículo que o Emmanuel usou para esse texto, para escrever o texto nas estradas, que está no Pão Nosso, capítulo 25, foi um versículo do Evangelho de Marcos, Marcos 4,15. Ele usou esse versículo aqui, ó. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Ele está falando de quem está no caminho. Quem está no caminho? Todos. Encarnados está no caminho, é material. Mas os espíritos estão todos no caminho. Quem está encarnado, quem está desencarnado, estão todos no caminho. Quando encarna, sai do caminho imaterial e continua como espírito, mas carregando um corpo material, tendo que manifestar o espírito através de um corpo material. Então o espírito entra sem perder a condição espiritual, que a condição espiritual está na mente, está no pensamento, está no sentimento, sem perder a condição de caminhada espiritual, ele entra, ele ocupa, ele vive, ele administra, ele é o motorista desse corpo. E vai ter que conduzir esse corpo por essa caminhada, por esse caminho, se transformando. Então o corpo é um instrumento de modificação da caminhada do espírito. Porque o corpo, na verdade, não vai chegar. Não é o corpo que vai chegar. Por isso é que também o Evangelho fala que o corpo são sandálias. Que o espírito vai usando essas sandálias para a sua longa caminhada. Olha que figura bonita.
Então esse corpo é uma sandália, que eu vou usar essa sandália por um tempo, é uma roupa que eu vou usar por um tempo, para essa grande caminhada. E a caminhada é tão longa que eu uso várias dessas sandálias, que eu uso vários desses corpos, que a caminhada é longa. E quem se perde nas estradas da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da ignorância, do luxo, do desejo, fica mais longa ainda a caminhada. Porque aí ele modificou a estrada. Então todos nós ouvimos essa palavra que foi semeada pelo semeador. Mas a gente ouve e logo vem Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Aí a gente fica vendo Satanás. Não, aí vem as tentações, vem as imperfeições. Satanás também é uma figura, né? Então, essa palavra foi semeada em todos que estão no caminho. Mas aí vem a tentação, vem a imperfeição, vem o homem velho que mora em cada um, e sintonizando com as influências, vem todos esses desejos, todas essas imperfeições, e a palavra é retirada porque você sai do caminho e vai viver essas aventuras dessas estradas que não levam a nada, né? Mas começando o texto, a gente já andou aí mais de 15 minutos e não conseguimos entrar no texto, porque é muito bonito tudo isso, essa figura, visualizar essa figura da semente, do caminho, das estradas, do semeador, visualizar tudo isso do ponto de vista do espírito, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito rica, né? Isso tem a ver com sentimento mesmo, tem a ver com essa capacidade que a gente tem de começar a sentir essas palavras de Jesus. Porque o que permanece vivo nesse Evangelho de Jesus não é a palavra pura e simples, que essa palavra já foi traduzida em vários idiomas, algumas até ligeiramente alteradas, depois confirmadas por uma coisa ou outra, volta para o eixo, mas o que permanece é o poder de vibração, é o poder de verdade, é o poder vibracional mesmo dessas palavras, é o conteúdo espiritual de tudo isso. E esse conteúdo, quem consegue permitir que esse conteúdo espiritual toque o seu coração, entrou no caminho. Aos pés do monte, Sermão do Monte, a subida do monte, as virtudes para subir do monte, humildade, os aflitos, a misericórdia, todas as virtudes. Olha, quem não adquire essas virtudes não sobe o monte, porque vai encontrar com o Pai o amor, essa força maior de vibração. Ela não é baixa mesmo não, ela é de elevação moral, e é uma subida. Eu saio do rasteiro e vou fazer essa grande caminhada espiritual de virtude, que é a aquisição, que é subir do monte mesmo. Mas quando essas palavras começam a tocar os corações, aí a pessoa tem a disposição para subir o monte. Porque subir o monte não é difícil, muito mais fácil é descer. Porque descer a porta é larga, desce, na descida todo santo ajuda, tem um ditado. Mas na subida a gente tem que contar com a força, com a coragem e com o grande guia, que fala do caminho e fala da porta estreita. No texto, Emmanuel começa dizendo que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Caminho permanente. Por que é permanente? Tem 2000 anos que o caminho está aí. Ele permanece. O corpo de Jesus, depois de 33 anos aqui, ninguém nem sabe onde está. Mas ele não se encontra mais entre nós, o corpo. Mas o caminho é permanente. Porque o caminho não era o cabelo, a barba, a roupa de Jesus. O caminho era a mensagem que Jesus trouxe. E a gente sempre confundiu a mensagem com o mensageiro. Tem gente até hoje esperando o mensageiro. Mas o mensageiro ficou na mensagem. O corpo era o envelope. E tem gente querendo o envelope. Não adianta eu ficar preso no envelope. Porque o envelope trouxe uma grande carta. Trouxe uma grande mensagem. Eu posso deixar o envelope aí, com respeito, o envelope. Mas e a mensagem? O que eu faço com essa mensagem?
Então é um caminho permanente para o divino amor. Olha, o divino amor, ele não fala de Deus, o divino amor. Aí eu fiz até algumas anotações aqui do Evangelho de João, porque João foi quem disse que Deus é amor, né? E eu gosto muito dessa definição, porque tira aquela ideia de uma coisa, de uma pessoa, de alguma coisa delimitada no tempo, no espaço. Se é uma coisa infinita em tudo, infinita em bondade, em amor, em tudo, como é que eu vou delimitar o infinito? Então eu não me atrevo a delimitar o infinito. Quando eu falo Deus é amor, quando eu falo que Deus é amor, eu não limito Deus. Eu posso limitar meu conceito de amor. Mas à medida que eu vou ampliando esse conceito de amor, Deus também se amplia em mim. Porque na verdade, Ele é infinito. Né? E João disse que Deus é amor. Das definições mais perfeitas, que amor é esse sentimento perfeito, essa vibração de perfeição. E Jesus vibrava nessa vibração de perfeição. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Porque ele conseguia manifestar em toda a sua conduta essa perfeição do amor. Eu e o Pai somos um. Eu conheço o caminho, porque eu também atingi esse padrão. Olha, no Evangelho de João, Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Três passagens rápidas do mesmo Evangelho de João, tudo do capítulo 14, que ele está falando um pouco desse assunto. No 14:7, se me conhecer, Jesus falando, se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Então Deus é amor. Porque se você me conhecer Jesus é falar muito prazer, Jesus. Eu estou vendo seu cabelo, sua barba, seus olhos, seu cabelo. Como é que conhece Jesus? Só pela informação? Como é que ele falou para João Batista, para o discípulo de João Batista, quando vieram saber se ele era o Messias? O que Jesus falou para os discípulos de João Batista? Os discípulos perguntaram para Jesus, João Batista está querendo saber se você é o Messias ou se é para a gente esperar outro. Jesus não falou que era o Messias. Ele falou, diga para ele o que vocês estão vendo eu fazer, que ele vai saber se eu sou o Messias. O que ele diz? Mostre para ele como eu estou em comunhão com o Pai, que ele vai saber quem sou eu. Não foi pela fotografia, não foi pela carteira de identidade. Me dá a sua identidade que eu vou ver se você é o Messias. Não tem essa identidade no mundo espiritual. A identidade no mundo espiritual é vibratória. Por isso não tem os ricos, os doutores, os poderosos, porque é outro padrão. E a gente demora para entender tudo isso. Nós todos. Então quem conhece Jesus, quem aprendeu a conhece absolutamente não, mas que começa a conhecer Jesus, né, começa a conhecer também o Pai. Né? Porque Jesus refletiu em todas as suas palavras, em toda a sua conduta, em toda a sua passagem por aqui, em toda a sua mensagem, Jesus refletiu o amor. Jesus refletiu o Pai. Eu e o Pai somos um. E nós temos que fazer isso. Esse é o caminho. O problema está aí. Nós temos que fazer isso. Mas quem que eu reflito? Eu reflito o Pai? Eu reflito o ensinamento de Jesus? Eu reflito minha imperfeição, eu reflito minha vaidade, eu reflito meu orgulho, eu reflito tudo isso, porque eu não consigo refletir, porque essas tentações, que são as minhas imperfeições, elas me vencem, e eu não consigo refletir o novo. É difícil caminhar nesse caminho. Então, se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Quem está me conhecendo, está conhecendo o Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Desde agora por quê? Você está aqui comigo, então você está com o Pai também. Porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um quer dizer o quê? São duas pessoas iguais? Não, eu e o Pai temos o mesmo padrão. Porque eu cheguei a esse padrão de amor que é essa grande lei amorosa de criação. Né? Nesse mesmo Evangelho de João 14:10, Jesus fala, não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Que a gente está vibrando nesse padrão? Que eu consegui compreender esse padrão? Que eu consegui exemplificar a minha vida nesse padrão? Que eu consegui evoluir para esse padrão? Você não vê que eu e o Pai somos um? Você não vê que eu atingi esse padrão vibratório? Né? As palavras que eu digo não falam de mim mesmo, mas do Pai. Quando Paulo de Tarso falou, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, o que ele disse?
Ele repetiu isso aqui, ó. As palavras que eu digo não falo de mim, falo do Pai. Porque Jesus estava na vibração do Pai. E quando Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, ele atingiu a vibração de Jesus, de amor. Ele não ficou igual a Jesus, nem Jesus ficou igual ao Pai. Não vamos desvirtuar nossa compreensão. Nós estamos falando de coisas mais sutis. Né? Ninguém está botando uma escala, uma hierarquia, fazendo comparações, falando que Paulo é Deus. Não. Nós estamos falando de vibração, de manifestação do aprendizado. Jesus manifestou na sua conduta aqui o aprendizado que ele teve do Pai, porque ele aprendeu esse caminho. Esse é o caminho que ele vem ensinar. Como é que faz isso? Né? Então, as palavras que eu digo não falam mais de mim mesmo. Por que ele não fala mais de mim mesmo? Eu não falo mais dos meus interesses. Eu não falo mais só do que eu quero, só do meu desejo. Eu falo da vontade do Pai. Paulo também fez isso. E Jesus também falou isso. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, deixe de ser tão arrogante, tão prepotente, achando que sabe tudo. Pegue a sua cruz, pega a sua cruz e vai para essa caminhada. Siga-me. Siga-me e entra por esse caminho. Baixa a sua bola, você não está sabendo de tudo, você não está em comunhão com o Pai, você não está vibrando nessa onda do amor, nessa frequência do amor. Baixa a sua bola, para de escolher essas estradas tortas, escuta, pegue suas dificuldades, suas imperfeições, suas cruzes, porque essas imperfeições, essas dificuldades, essas cruzes vão trazer consequências, e a gente vai ter que nessa caminhada resolver essas consequências. Siga, caminha, porque a caminhada é de cada um. Deus não caminha para ninguém, Jesus não caminhou para ninguém. Até no Lázaro, quando ele ressuscitou, Lázaro, levanta-te e anda, sai daí de dentro. Vem comigo, atravessa, vamos para o outro lado. Olha, Jesus estava sempre chamando para o movimento. Ele nunca chamou para deitar, para descansar, para o ócio. Ele sempre chamou para o movimento. Siga-me. O que eu tenho que fazer para entrar no... Siga-me. Ah, não, eu tenho que... Então deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você não quer me seguir. Olha só, quanta coisa a gente está falando. Então as palavras que eu digo não falo de mim mesmo, mas do Pai, que permanece em mim e realiza as suas obras. Então as obras do Pai eram realizadas pelas mãos de Jesus. Ele refletia o Pai. E eu vou ter que refletir os ensinamentos de Jesus. E eu fico nessa de Jesus é Deus, Jesus é isso, é aquilo, e não crio em mim essa obrigação de ser igual a Jesus. Eu acho que eu estou ofendendo a Jesus com essa necessidade de ser igual a ele. Não é ofensa para Jesus, não é obrigação. É necessidade, obrigação não, que tem o livre-arbítrio. É necessidade. Eu necessito ser igual a Jesus. Eu não sei quando, mas ele não é guia, ele não é modelo, então não é inatingível. É possível a perfectibilidade do Espírito. É o que me faz saber que todos vão chegar na casa do Pai, que nenhuma ovelha vai se perder, que eu também vou fazer o que Jesus fez e muito mais, que ele disse isso também. Olha quanta coisa do Evangelho está encaixando nesse texto que a gente está falando hoje. É porque o Evangelho inteiro encaixa em si mesmo, que ele está falando dessas coisas, desse amor. Só mais uma aqui, nesse mesmo capítulo, 14, 21 de João. Quem possui os meus mandamentos e os observa, olha, ele não falou quem tem anotado os meus mandamentos. Ele não falou quem tem na carteira os mandamentos anotados, quem tem no livro guardado em casa os mandamentos. Ele não falou isso. Porque senão ele dá o roteiro e você guarda o mapa. Não adianta você pegar o mapa e guardar o mapa. Quando a gente pega o mapa, a gente tem que seguir a estrada. É caminhada. O processo de evolução é uma grande caminhada. Então quem possui os meus mandamentos, quem são esses mandamentos? Será que Jesus tinha o prazer de mandar? Mandamento é outra coisa. As orientações, o Waze, o mapa da estrada. Então quem possui, quem conhece esses meus mandamentos, quem conhece o direcionamento da estrada e os observa. Opa, então quem tem o mapa e segue a estrada. Não é só quem tem o mapa. E muitos de nós nos enganamos guardando o mapa em casa. Eu prego o mapa na parede,
eu ponho o mapa dentro do bolso, eu ponho o mapa só no domingo quando eu vou para algum lugar, eu ponho o mapa só quando eu quero, agora eu vou dar uma olhadinha no mapa. Não adianta, não é quando eu vou rezar que eu vou dar uma olhadinha no mapa. O mapa está aberto, eu sou a caminhada desse mapa, eu vivo esse mapa, eu observo esse mapa. Então não é para a hora da missa, para a hora do passe, para a hora do culto, não, é viver, é observar, porque senão eu não estou caminhando nessa estrada. Eu estou caminhando nessa estrada só uma vez por semana. Quando eu vou ali, em tal lugar, tomar um passe, por exemplo, para não falar de outras denominações, é só quando eu vou tomar um passe, quando eu vou assistir uma palestra que eu olho o mapa. É muito pouco. Então eu não preciso ficar rezando o dia inteiro, eu não preciso ficar em prece o dia inteiro. A vida é uma prece. Porque a vida em comunhão é uma prece. Agora, é claro que como a gente não está em comunhão, a gente pode se concentrar várias vezes por dia e receber essa inspiração do alto, que as sementes continuam sendo semeadas, o semeador continua semeando a todo momento. E semeia essas forças para a gente. Então, quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Então, quem ama Jesus não é quem fala que ama Jesus. Por isso que tem muita gente que diz que é cristão, que é espírita, que é bom nisso, bom naquilo, e não é. Porque a questão não é dizer, a questão é ser. A questão é observar, a questão é seguir o caminho. Eu posso estar sentado debaixo da árvore falando que eu estou seguindo o caminho. E passa alguém caladinho do meu lado seguindo o caminho. Quem é que está seguindo o caminho? Quem está fazendo o discurso, eu monto um palanque, eu monto um púlpito no sentido mais amplo, não é o púlpito de uma religião determinada, eu monto o púlpito como um instrumento de fala, né? Um instrumento de verbalização da fé, né? E enquanto eu estou falando, tem alguém caminhando nesse caminho. Eu preciso mais caminhar do que falar, porque o meu caminhar é que vai ser a minha pregação. Quando Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho, olha, ide, caminha. Caminha pelo mundo, não é assim, olha, larga tudo e põe uma mochila e vai ser igual os apóstolos. Não, o apóstolo é no dia a dia. As coisas vão, né? Então, ide pelo mundo, por onde você for, nessa estrada. Ide pelo mundo olha, caminha. Caminha e pregai o evangelho. E nessa caminhada, viva esse evangelho. Olha o que Jesus disse, a gente olha com tanta simplicidade. Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Parece que Jesus falou só para os apóstolos. Falou para a gente hoje, agora. Ide pelo mundo. Não tem como eu não ir pelo mundo, eu estou vivo. Eu estou vivo. Mesmo quando eu desencarnar, eu também estou indo pelo mundo. Porque eu estou no processo. No longo processo de caminhada da simplicidade e de ignorância até chegar à casa do Pai. Eu estou sempre nesse processo. Eu não sei até quando. Então, ide pelo mundo. E a gente quer parar. Se a gente encontrou uma sombrinha, se a gente encontrou um jeitinho de explorar os outros que estão na caminhada com a gente, e aí os outros todos que estão na caminhada que a gente deveria agir de acordo com o Evangelho, caminhar junto com fraternidade, ajudando quando alguém tropeçar, quando alguém tiver com sede, com fome, com dificuldade. O que a gente faz? Derruba os outros para chegar na frente. Que sentido? Eu não chego. Nessa caminhada, quando eu derrubo os outros para chegar na frente, eu atraso a minha caminhada. E eu não entendo isso. Eu continuo na lógica do chegar primeiro, do ser mais importante, do ser mais rico, do ser mais poderoso. Essa lógica do Evangelho é difícil. Ele é tão simples. Mas observar esse Evangelho é para os fortes. Então quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que confusão que ele faz aqui. Parece que está... Só que não é confusão. Estaremos todos na mesma vibração, no mesmo momento, fazendo as mesmas coisas, manifestando a vontade do Pai, não é mais a minha vontade. Então, quem me ama, quem amar Jesus, é quem observa os seus mandamentos, será amado por meu Pai. Porque Jesus e o Pai não são um, Jesus não manifesta a vontade do Pai. Então, quando eu manifesto a vontade de Jesus, eu estou manifestando a vontade do Pai.
E da mesma forma tem a reciprocidade. E Jesus vai me amar, e o Pai vai me amar, e Jesus vai me manifestar a mim e a Ele, e tudo vai acontecer. Bem-aventurados, né? Os mansos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os humildes. Esses bem-aventurados são os que verão a Deus, porque vão deixar de ver só os seus interesses. Aí vão ver a vontade do Pai. Esse texto, se deixar, a gente vai muito longe nele. Então Jesus é o nosso caminho permanente para esse divino amor. Junto desse caminho seguem esperançosos. A grande característica do caminho é a esperança. A gente vê nesse momento aí de muita gente morrendo, sem ter o que comer, perdendo emprego, perdendo tudo, mas tem a esperança. É a luz do cristão. É o que clareia um pouco mais adiante. Eu estou numa noite escura e essa esperança acende um facho de luz e eu enxergo amanhã, eu enxergo depois da manhã, aí eu continuo caminhando, porque está escuro aqui agora, mas a luz me iluminou um pouco adiante e lá adiante eu vejo que tem luz. Então eu caminho para a luz. Eu caminho para a luz. Essa é a esperança. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns. Dessa via bendita e eterna. Que via bendita e eterna? Esse caminho. Essa estrada de Jesus. Esse caminho de Jesus. A estrada correta. A estrada do bem, do amor, a estrada do cumprir esse evangelho, né? Do cumprir os mandamentos, de viver esses mandamentos. Qual ocorre ao vento generoso? Essa frase aqui é muito linda. É a sutileza da presença divina na vida. Olha a comparação que ele faz com a natureza. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida? Aí a gente visualiza, né? Nossa, eu fechei os olhos e eu vi o vento mexendo nas plantas e carregando sementes, os princípios da vida saindo das flores e caindo no solo para nascer, para multiplicar, para continuar. Olha, quem fez isso? Um vento, né? Um vento generoso. O que é esse vento generoso? É o amor. Então Jesus é como um vento generoso que vai trazendo vida, soprando vida, multiplicando a vida, e Jesus veio fazer a mesma coisa. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus é esse vento generoso, o Pai é esse vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda de amor. Não tem escolhidos. As pessoas que se escolhem. E se escolhem quem? Aqueles que percebem e cumprem esses mandamentos. Sem entender mandamento como aquela ordem. O mandamento como aquele roteiro. Como esse caminho, como essa estrada. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. A gente nem percebe que a centelha divina está ali. É como esse vento que soprou numa flor e da flor caiu uma semente que vai nascer uma nova planta ali. É a semente da vida, é o vento, né? O vento generoso, é a força da vida, é a bondade divina. Aí a gente imagina isso na nossa vida, os ventos sutis da nossa vida. E ele falou que esses ventos sutis sopram na nossa vida através de um livro, através de um colega de trabalho, de uma particularidade no dia a dia do trabalho, de um toque de algum colega, de alguma coisa que a gente percebeu, da observação de um amigo. Olha o vento da vida trazendo coisas para a gente. Olha o vento do amor trazendo coisa para a gente. Mas quem vai receber esse vento? Quem prestar atenção. E ele, por último, para encerrar, ele diz: se o terreno de teu coração, aí ele está falando para mim, que ele citou que tinha terreno de pedregulho, tinha terreno de espinheiro, tinha terreno que a terra não era fértil, tinha todo tipo de terreno. Aí ele traz para mim, para eu pensar. E eu vou parar aqui daqui a pouco e vou pensar, qual é o terreno do meu coração? Qual tem sido o terreno do meu coração? Tem sido infértil, eu confesso. Tem sido infértil. Eu estou
eu estou cuidando da compostagem dos meus entulhos, dos meus lixos, chorando às vezes, o mesmo chorume dos lixos, para tentar colocar um pouco de adubo no tempo que resta, para tentar fazer desse coração infértil uma terra que possa produzir coisas melhores. Não é fácil, o chorume acontece, as dificuldades acontecem, mas a esperança também alimenta. E é dessa esperança que o cristão começa a viver. Já que ele não consegue o sobrevoo da fé, que é viver sem considerar essas pequenas coisas, deixa de andar para lá e para cá, porque ele passa a fazer o sobrevoo da fé. Mas quem ainda não consegue o sobrevoo da fé, que é para muito poucos, é necessário pelo menos a luz da esperança. Então, se o terreno do seu coração vive ocupado de ervas daninhas, mas se já recebeste o princípio celeste, olha, se apesar das impurezas do seu coração, se apesar das imperfeições que você ainda traz, que nós ainda trazemos, se apesar de tudo isso, a gente já percebeu o princípio celeste, a gente já sentiu esse vento, sua voz me encantou, olha aquela música. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quando eu falo eu ouvi sua voz, seu falar me encantou, tem 2000 anos que Jesus falou, que Jesus continua falando. Mas há pouco tempo eu consegui ouvir essa voz. E esse jeito de falar me encantou. Eu fiquei encantado. Olha que coisa louca. Aí a gente, apesar das nossas imperfeições, a gente percebe esse princípio celeste. Aí o que é o conselho de Emmanuel? Cultiva-o. Presta atenção nesse princípio, dê valor para ele. Minha dor serenou, né? Cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de sua alma. Qual é o lugar de abrigar os princípios celestes? Na alma. Não é no livro, não é no intelecto. O intelecto faz parte, porque eu preciso racionalizar. Na alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Ela vem pelo vento, ela vem por essas coisas sutis, mas é a palavra do Senhor. Às vezes a gente pede uma coisa e vem outra, vem lições para a gente por caminhos tão tortos que a gente nem... Mas de repente a gente cai em si do filho pródigo. Nossa, que foi isso? O despertar por uma doença, por uma dificuldade, o despertar por um olhar. Eu olhei e vi. Do nada, eu vi. O vento bateu na flor, caiu uma semente e ali vai nascer uma planta nova. Eu vi o vento da vida. Eu vi Deus. Eu vi o amor. Coisa louca, né? Porque se furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará. Se a gente se furta a esse imperativo, se a gente nega esse imperativo que não tem como evitar, cedo ou tarde esse anjo da angústia, que é o arrependimento, a culpa, a mágoa, vai nos visitar. E a gente vai falar como filho pródigo. Nossa, na casa do meu pai estava tão bom e eu estou aqui comendo com os porcos. Não é? É mais ou menos isso. Indicando-te novos rumos. Bom, são as estradas, mas as estradas são livres. Essa é a grande questão. As estradas são livres. Estão aí. Né? Eu acho que por isso que ele colocou nas estradas. Ele não falou a estrada, porque não tem uma. Tem um caminho, o caminho de chegar ao Pai. Mas tem tantas estradas quantos forem as pessoas. Porque pelo livre-arbítrio nós nos fizemos diferentes. E se nós nos fizemos diferentes, foi porque nós caminhamos por estradas diferentes. E nos encontramos em posições diferentes. Agora, nós precisamos, como estradas, encontrar o caminho. E o caminho é o grande Waze, é o grande orientador da comunhão com o Pai. Porque também aí a gente vai estar em comunhão com o Pai. E é possível isso, é necessário isso. Essa é a função da nossa existência. Não é nem só da encarnação. A encarnação é um tempinho para isso.
é um tempinho fora do mundo espiritual, exclusivamente, mas dentro do mundo material também. Lembrando sempre que não dá para ficar no mundo material fora do mundo espiritual, porque senão fica só o corpo. O que anima o corpo é o espírito. Então, eu uso essa sandália. E que a sandália de cada um sirva para caminhar por caminhos próprios. Porque a sandália não caminha sozinha. Quem conduz o caminho da sandália é o pensamento e o coração. Que Deus nos abençoe sempre. Que as nossas preces sejam úteis para a gente perceber esse vento da vida. Que é esse vento da vida que vai nos conduzir para essa caminhada, gastando as nossas sandálias, os nossos corpos, para a caminhada correta, para o caminho que é a verdade e que é a vida. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.